toneladas de aspirina por ano. E mais de 50 milhões de pessoas têm problemas de obesidade. Eu não disse que não era fácil de entender? Não só os gordinhos viciados em remédios, como os outros americanos, incluindo os desportistas, não tinham nem ideia do que fazer com uma bola de futebol antes de 1994. Será que hoje eles já sabem? A Copa dos Estados Unidos foi uma das coisas mais frustrantes para mim. Eu sentia aquela vibração que você sentia em outros países, que o italiano adora futebol, o espanhol adora, o mexicano adora, o argentino adora, e os Estados Unidos detesta. Se não detesta, ele não tem conhecimento, não é o esporte predileto deles. Então tinha essa frieza nas ruas, os estádios estranhos. Foi um evento, do ponto de vista dos americanos, feito para chicano, tá? Uma coisa menor, não é Olimpíada. Isso aqui é coisa desses caras do terceiro mundo. Bom, pelo menos depois da Copa de 94 foi criada uma associação profissional de soccer. E, verdade seja dita, sabendo ou não de futebol, a Copa dos Estados Unidos registrou um recorde de público. 2.259.000 pagantes foram aos estádios. Ou seja, eles podem continuar não gostando de futebol, mas adoram uma novidade. Se você bebia dentro, só podia beber dentro, e dentro não podia fumar. Só podia fumar fora, na rua. Então, beber e fumar fora não podia. Dizem, né, gostam de repetir isso, que o Romário ganhou a Copa de 94 sozinho. Isso é mentira. Copa. Cultura, organização, política e arte. Episódio de hoje. Em terra de beisebol, quem cobra pênalti é tetra. Calor. Muito calor. Quem foi à Copa dos Estados Unidos não esquece. O povo americano se lixando, o estádio muito estranho, o estádio adaptado, o estádio para outro esporte, adaptado para o futebol. Quer dizer, você não sentia aquela vibração que você sentia em outros países. Medo de atentados. Burocracia. Marketing em excesso. Infraestrutura deficiente. Calor. O cansaço físico. Entra-se no campo 3, 4 horas antes, o sol terrível, quer dizer, quando começa o jogo você já está, né, você já está cansado, assim, né? Enfim, é uma série de coisas complicadas. Os jogos foram realizados na hora do almoço para atender as TVs europeias. E a temperatura chegou a 46 graus durante o jogo entre Rússia e Camarões. Vejo aquele urso viking, né? Pedrão é muito claro, barbado, né?
vindo esbaforido, vermelho, estava um calor maluco em Los Angeles, 40 graus à sombra e tal. E com calor, confusão e gente por todo lado, o Brasil se sentiu em casa. Olha a banana, olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro. Tinha celular já nessa época. Bom, as baterias do Juca estavam sempre descarregadas. Então era um problema. E eu é que era o motorista. E ele me pedia para trocar de carro toda semana. Quer dizer, ele queria conhecer todos os carros americanos. Então, e carros ridículos. Me fez andar com carros ridículos, conversíveis. Uma vez eu aluguei um Camaro vermelho com estofamento branco. Imagina eu e o Juca dentro de um carro desse, andando nas ruas em Los Angeles. Então passei muita vergonha com ele. A gente fez juntos, 82, 86, 90. Perdemos as 3. Em 94 fomos fazer juntos de novo e ambos mais ou menos comprometidos que se naquela Copa o Brasil não ganhasse, a gente não ia mais fazer a Copa do Mundo, porque não tinha graça nenhuma esse negócio de Copa do Mundo. Imagina ficar 2 meses junto com o Juca, que fúria. Enfim. Um belo dia, saindo do shopping de Stanford, um shopping lindo que tem lá em Stanford, ele olhou para mim e falou, essa sua bolsa, hein? Eu falei, essa bolsa eu só uso em Copa do Mundo, né, Pedrão? Ele falou, pois é. Eu falei, o que é, Pedrão? Você acha que essa bolsa dá azar? Ele falou, Juca, essa bolsa dá azar, rapaz. Aí eu disse para ele, Juca, essa bolsa está sempre com ela, essa bolsa deve ser uma coisa complicada, você deve ter alguma coisa, é por isso que não dá certo. Todas as Copas você está com essa bolsa. Aliás, essa bolsa é a bolsa que você estava naquela greve dos jornalistas na Igreja da Consolação. Vamos jogar fora essa bolsa? Vamos jogar fora. Eu tirei tudo que estava no bolso, dentro da bolsa, pus nos bolsos da calça e tal, papá, e fizemos uma cerimônia. Aí compramos uma bolsa nova e o Juca pegou a bolsa dele e cortou inteira. E na véspera do jogo, Brasil e Itália. Mais do que a emoção dos jogos, a vibração dos estádios ou a euforia do público, em geral presentes nas outras Copas, a Copa dos Estados Unidos foi marcada por nomes. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Nós tínhamos talentos dentro desse time. Muita gente foi contra. A própria imprensa foi muito insinuante em termos de dizer que esse time não ia, que o futebol que estava sendo jogado brasileiro era pela Colômbia e pela Argentina, que não chegaram a lugar nenhum. Então, nós nos conscientizamos e houve uma mescla, de futebol aplicado, com determinação, mas com talentos também. O Platini disse uma coisa muito bonita. Ele falou, olha, se você me perguntar o time de 82 do Brasil, do Tele, eu sei dizer do goleiro ao Éder e sei dizer os que estavam no banco. Se você me perguntar o time que ganhou a Copa de 94, eu vou te responder Romário, Bebeto, Aldair, goleiro, como é que é o nome? Tafarel. Nomes como Maradona. A Copa de 94 foi uma Copa que seria da Argentina se o Maradona não cheirasse. Porque a Argentina botou em campo um time alucinantemente maravilhoso. O meio-campo da Argentina era Simeone, Maradona, jogava na frente, tinha Batistuta, sei lá que era uma loucura, o time da Argentina era um deslumbramento. Mas o Maradona, num gol que fez, ele saiu escrito aqui, cheirei, sabe, escrito na testa em neon. E aí mandaram, ele não estava relacionado para o antidoping, manda buscar. Quando viram na tela aquela expressão alucinada, animalesca dele, estava ele, cheirou, saiu da Copa, a Argentina nasceu Maradona. Romário. Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem, que conheço de outros carnavais. O Romário está no final, mas foram jogadores de talento. Agradeço a Deus porque ele fez, coisinha tão bonitinha do pai. Bebeto. Coisinha tão bonitinha do pai. Coisinha tão bonitinha do pai. Coisinha tão bonitinha do
O gol contra os Estados Unidos, que o Bebeto fez, a bola só podia entrar ali onde ele chutou. Ele chutou entre a sola do beck e a mão do goleiro, ele chutou aqui, num canal que tinha um palmo de largura, onde cabia a bola, e ela foi direta no gol. Foi o gol mais milimétrico que eu já vi na minha vida. O Dunga, na seleção de 94, foi quase tão importante quanto o Romário. Dizem, né, gostam de repetir isso, que o Romário ganhou a Copa de 94 sozinho. Isso é mentira. O Dunga, que muita gente achava, a era Dunga foi em 94 que ele foi campeão. Ele não foi bem em 90 na Itália. E tanto que nós acreditamos e chamamos ele para a Copa do Mundo. Mas o Dunga foi quase tão importante quanto o Romário por duas razões. Primeiro, pelo futebol que jogou. As pessoas até sabem disso, a imprensa até sabe disso, mas faz questão de escamotear. O Dunga é considerado naquela Copa, estatisticamente, como o melhor passador da Copa. O jogador que mais passes acertou na Copa. E não são passes de 3 metros. São passes, tem inclusive o famoso passe que ele dá de uma intermediária a outra que redunda num gol do Brasil. Além do mais, quem domesticou o Romário naquela Copa foi o Dunga. Além do mais, quem domesticou o Romário naquela Copa foi o Dunga. O fato do Dunga ter sido parceiro de quarto do Romário, o Dunga saía com folga, saía com o Romário, ia para noite. Foi todo mundo para essa boate, para esse restaurante, era uma coisa ingênua, só tinha cerveja e jornalista de monte e tal. E aí você via essa coisa da personalidade, quer dizer, o Romário tomando todas, com o chapéu na cabeça, super alegre, todo mundo tomando cerveja, tomando todas que eu digo, tomando cerveja. Enfim, mas tomando cerveja, pô. Todo mundo tomando seu porre, né? E o Romário era o mais deles todos, né? Chegava uma determinada hora, ele dizia assim, baixinho, já deu para nós, vamos lá. E com ele o Romário ia. Depois chega o Dunga, banho tomado, limpo, camisa impecável, do mesmo jeito que sempre foi. Quer dizer, eu olhei para ele e falei, porra, esse cara é um líder. Esse sujeito, quer dizer, comemorou, tomou chopp, mas do mesmo jeito. Aquele cabelo espetado, banho tomado. Com ele o Romário ia, e respeitava. Então, este papel de manter o Romário integrado foi o Dunga que teve. Então, eu acho o Dunga essencial para o Brasil ter conquistado a Copa. Nomes como o do zagueiro colombiano Escobar, que por um gol contra no jogo com os Estados Unidos, perdeu a vida. Nomes como Leonardo, um jogador técnico e disciplinado, perdeu a cabeça exatamente no 4 de julho, dia da independência americana. Nomes como o do holandês Bergkamp, que malandramente no jogo contra o Brasil, quando os holandeses perdiam por 2-0, carregou esta bola com a mão e ninguém viu. O jogo virou uma batalha, vencida por um chute de curva de Branco, que nem iria jogar. Quando aconteceu aquela falta, o Branco saiu do lado de cá e falou, deixa que eu vou bater essa falta. Foi o gol mais maravilhoso que eu vi na minha vida. Você lembra? A bola saiu de lá, a meia altura,
e entrou na mesma altura que saiu da onde ele bateu dentro do gol. Uma coisa impressionante, saiu assim, ó. Maravilhoso. Quer dizer, essa diferença, esse tipo de atitude, a gente não viu. Isso é liderança, é um jeito que fala, deixa comigo. Não tem, bate você, não eu, não você, não aquele, olha pro banco para ver quem que vai bater. Não. Isso é intuição. Isso é garra. Entendeu? É o sujeito que sabe que chegou a hora dele e ele tem que dar a parte dele. Ele marca e já corre chorando. Nomes como Taffarel, do meio do campo, para você ter uma ideia do meu quadro, eu cortava o Taffarel no meio do corpo, do meio do campo. Então eu fui na área pequena do lado oposto. E quando eu enquadrei o Taffarel, ele fazia assim, quando ele fazia isso, cortava a ponta das mãos dele, né? Então é muito interessante, porque aí foi complicado, quer dizer, a minha respiração fazia a câmera balançar, e eu estava muito alterado, totalmente alterado, emocional assim, estava ofegante, eu sentia que eu estava ofegante e não conseguia controlar a respiração. Então quando eu punho o olho na câmera, a minha câmera, por ser uma 1200, qualquer oscilação aqui, lá na frente, era uma coisa absurda. Foram 3 pênaltis. Os 3 pênaltis, eu nem consegui fotografar o Taffarel. Porque eu tinha que fazer a mesma coisa que ele em relação ao batedor. Eu tinha que tentar adivinhar o canto que ele ia. Então, o primeiro pênalti, ele foi para um lado e eu fui para o outro. O segundo pênalti, eu fui para o mesmo lado, só apareceu a chuteira dele. Cortei o corpo inteiro. No último pênalti, eu enchi ele. Foi a foto o pênalti que ele defendeu. Foi uma foto sensacional, porque era absolutamente de frente. O fundo era toda a rede do gol. E aí a gente conseguiu ver, né, que ele fez a defesa de olho aberto. Ele espalma a bola e o olho absolutamente aberto. À distância, eu achei que o Pedrão estava chorando. Mas não sabia se ele estava chorando, se ele estava suando, o que era. Mas pensei comigo, não, peraí, no Pedrão eu tenho que dar um abraço. Porque afinal, pô, nós ganhamos a Copa do Mundo. Né? Quando ele se aproximou, eu levantei para dar um abraço nele. E ele veio falando assim, você é um gênio, chorando. Eu disse, o que é, Pedrão? O que é? Somos campeões do mundo, chorando. Ele falou, eu tenho a foto, eu tenho o Taffarel pegando um pênalti. Eu abracei ele, dei parabéns e tal. Falei, vamos ver as fotos e tal. Deixa eu acabar de escrever aqui. E pensei comigo, coitadinho, né? Ele tem, tá certo que ele tenha. Todo mundo tem, né? E ele tinha, linda foto, o Taffarel, pá, espalmando, abrindo em página dupla, né? Mas olha, mandamos uma foto. No dia seguinte, eu fico sabendo que a foto estava vendendo feito água pela Abril Press, a agência de notícias da Abril, e praticamente pagava o custo da nossa viagem, porque o único fotógrafo do mundo que tinha feito o Taffarel defendendo o pênalti tinha sido o Pedro Martinelli.
jogadores como Roberto Baggio, craque punido pelo destino dos pênaltis, como Zico em 86. O país tropical, abençoado por Deus, que bonito por natureza, mas que beleza. Fevereiro, tem carnaval, eu tenho um carro, uma guitarra. O Brasil ganhou a Copa sem necessidade técnica. A conclusão de uma Copa mal organizada e de baixo nível técnico é esta. Em terra de beisebol, quem acerta pênalti é tetra. Essa é a razão da simpatia, do poder com algo mais da mim. País tropical, abençoado. Mas 94 foi eficiência. Nós ganhamos. E naquela condição merecida. Só com pênalti, porque o adversário ainda errou o último pênalti. Não fomos nem nós que acertamos o último, foi o adversário que errou o último. É um adversário qualquer, um tal de Baggio. Na época, o melhor jogador do mundo. Nesse dia eu aprendi que era mentira uma coisa que eu repetia. Era mentira, eu mentia para mim mesmo, uma coisa que eu repetia, que eu preferia perder a Copa, como nós perdemos em 82, a ganhá-la, como nós quase ganhamos em 78. Que eu preferia perder jogando bonito a ganhar jogando feio. Porque na hora que a Itália bate o último pênalti e o Baggio chuta a bola por cima, me deu uma tamanha de uma loucura, porque o Brasil estava campeão do mundo. Acontecem coisas aqui que a gente não vê na televisão. Você entendeu? Eu tô com a lente, eu vejo isso. Eu vejo o estado emocional do cara, se ele está alterado ou não. Eu olhei o time da Itália e falei, nós vamos ser campeões. Esse time não ganha esse jogo. Que a única coisa que eu fiz foi me virar para a bancada italiana. Ah, fanculo! Ouviram Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus, assim.